Enquanto isso, a gente já vai orando. Abba, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Abba querido. Obrigada por mais um dia de vida. Bom dia, Salvador. Bom dia, Espírito Santo, querido Espírito da verdade. Bom dia. Obrigada por mais um momento que nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado porque mais um dia nós nos levantamos para contemplar esse dia e também para desfrutá-lo. Obrigada. Obrigado pela dádiva da vida. Obrigado pelo presente da saúde. Obrigada. Obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor nos põe à mesa. Obrigada porque nós temos aqueles que nós amamos ao nosso redor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo que nós temos. Obrigada, Senhor, porque hoje nós temos saúde. Hoje nós podemos estar de pé, sendo sustentadas pelo nosso corpo. Quantas pessoas hoje gostaria de estar de pé sobre o seu corpo, estar com saúde para poder estar de pé sobre o teu corpo e hoje estão debilitados? Nós queremos clamar por essas pessoas que hoje têm estado debilitadas e não podem sustentar o seu próprio corpo. E muitas vezes nós não somos gratas pelo privilégio de termos saúde, estarmos de pé. Obrigada, Senhor. Muitas vezes estamos abatidos, desanimados, entristecidos, mas nós podemos dizer que nós estamos de pé. Obrigada. Obrigado por mais uma semana. Obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque nesse tempo que se chama hoje, o Senhor tem nos transformado para sermos mulheres no tempo do fim, para sermos pessoas que compreendem o tempo que está vivendo. Meu Deus, obrigada. Fala conosco. Revela-nos, Senhor, revela-nos o que o Senhor tem a nos ensinar com a Rainha Vasti. Nós te pedimos, revela-nos, para que a gente possa se comportar, para que a gente possa agir com sabedoria nesse tempo. Em momentos que eram o fim, era o último de tantas mulheres que nós temos aqui estudado, modelado de forma positiva e outras temos olhado como exemplos do que não fazer. Nós queremos ter essa percepção, mas nós queremos, Senhor, para que a gente possa ser mulheres melhores nessa geração, nesse tempo, nesse século. Revela, Senhor, nos revela o que nós te pedimos. Concede-nos sabedoria para discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar com a história da Rainha Vasti. Abba, nós te pedimos, nos comunica aquilo que o Senhor tem a nos revelar nesse dia. Nós abrimos o nosso coração para receber a comunicação que o Senhor tem para nós neste dia. Nós abrimos o nosso coração. Nós rendemos a nossa vida a Ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 A gente vai falar hoje sobre a Rainha Vasti. E a nossa base devocional está lá no livro de Esther. Porque a Rainha Vasti foi a primeira mulher a ser citada ali, né, dentro do livro de Esther. Lá no livro de Esther, capítulo 1, capítulo 1 todinho, ele fala sobre Vasti, essa rainha, que muitas pessoas têm ela por submissa, né? Gente, para mim, a questão da submissão é tão assim, hoje tão clarificada, né? Tem uma visão totalmente diferente dentro de que uma cultura, ela traz pra gente sobre obediência, que a submissão, ela é obediência, e a Bíblia nunca falou que submissão é obediência. Ai, meu Deus, a gente já vai começando já, porque o assunto é forte. O assunto é forte. Várias vezes você já deve ter sido ministrada, né? Por meio dessa história grandiosa
da Rainha Vasti. Nós vamos para a leitura. Nós vamos para a leitura do autor, porque eu assim, super compartilho dessa mentalidade que o autor ele traz aqui, desse raciocínio, dessa comunicação que ele está trazendo aqui sobre a Rainha Vasti. Diferente de outras que a gente já falou aqui, né? Tem algumas que eu coloco e falo, ah, não, essa aqui não concordo, não. Semana passada mesmo eu falei a respeito disso com relação ali a esposa de Jeroboão, né? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. A Rainha de Sabá. Ô, gente, tô com sono, você acredita? Dormi mal essa noite. Muito mal. Foi sobre a Rainha de Sabá que eu falei, eu não concordo com ele aqui, não. Não concordo. Porque ele falou que a Rainha de Sabá, ela tinha procurado o rei Salomão por curiosidade, somente, né? E ela saiu do mesmo jeito, eu não acredito. Ninguém sai do mesmo jeito de um ambiente que você ficou admirado de ver tanta coisa. Ninguém sai da mesma maneira. Mas vamos à leitura. O autor diz assim, e a nossa base devocional está em Esther, capítulo 1, versículo 16, que o versículo base, ele diz assim, porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Escreve aí, ó, ela se recusou a vir. Conforme a palavra do rei. Tem uma questão aqui, por que ela se recusou? Né? Conforme aquilo que ele disse. Por meio dos camareiros, assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. O autor diz assim para nós, Vasti é uma figura nobre. É verdade que ela desobedeceu o seu rei e marido Assuero, mas a sua desobediência foi justificada. Ninguém vai defender que a esposa deva se submeter incondicionalmente ao marido. Olha aqui que ele fala. Amém, Anne, sai sono em nome de Jesus. Te repreendo. Ai, me ajuda, Anne. Olha só, ele fala que ninguém vai defender que a esposa deva se submeter incondicionalmente ao marido. A gente precisa parar para pensar nisso, porque quando a gente vive num ambiente religioso, e eu quero fazer uma pausa aqui, você vai observar que muitas mulheres, e é sobre isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre submissão, sobre um abuso. Hoje nós vamos falar sobre como eu diria, utilizar-se, né, de uma palavra e de uma condição de forma abusiva, de forma machista, de forma como que fala a palavra? De redução, sabe? Reducionista, de forma reducionista, acho que é essa palavra, reducionista, né? Tem muitas pessoas que usam a palavra submissão direcionada à mulher de forma reducionista, para reduzir a mulher, para um lugar que ela esteja abaixo. É sobre isso que nós vamos falar. E o autor, ele fala aqui nesse primeiro parágrafo que ninguém vai defender. E hoje, infelizmente, a gente vai ver que dentro de um ambiente de religião, é muito comum que as pessoas, elas defendam que as mulheres, elas têm que ser submissas incondicionalmente. Mas ele fala aqui que ninguém vai defender isso. Porque isso não pode ser assim, isso não é verdade. Nunca foi a ideia de Deus essa. Nunca foi a ideia de Deus. Que uma mulher fosse submissa aos devaneios do seu marido. Que a mulher fosse submissa aos desejos carnais do seu marido. Nunca foi a vontade de Deus que as mulheres, elas sejam submissas às loucuras dos seus maridos. Que vai pôr em risco toda a família, que vai prejudicar toda a família. Nunca foi o plano de Deus. Deus nunca falou que a mulher era para ser reduzida ao lado de um homem. Nunca. O Senhor sempre colocou ela ao lado. A igreja, eu quero abrir esse parênteses aqui, a igreja foi tirada do próprio Cristo. Quando a gente para olhar Adão e Eva, e a gente olha a palavra dizendo no Novo Testamento que Jesus era o segundo Adão, mas agora sem pecado nenhum, você vai ver que Adão mesmo, ele pecou, né? E o pecado foi atribuído a ele, né? Porque a Bíblia fala que porque Adão pecou, nós estamos na situação que nós estamos.
né? Todos nós pecamos, vamos dizer assim. A situação que nós estamos assim, de pecadores. E aí você vai ver que quando ele dormiu, voltando um pouco antes do pecado, foi tirado do lado dele, né? A costela. Então a mulher, ela foi tirada do lado, ela não foi tirada de trás. Quando a gente vai para Jesus, a gente vê Jesus ali sendo crucificado, e ele foi o segundo Adão, e aí Jesus, ele restabeleceu, ele nos resgatou e nos mostrou que nós temos condições, sim, de sermos santos como ele é santo, sermos sem pecado como ele é. Embora a gente tenha uma raiz pecaminosa dentro de nós, a gente tem uma raiz adâmica dentro de nós, você vai ver que Jesus mostrou que é possível. E aí quando Jesus estava na cruz, crucificado ali, quando o soldado, né, foi furar ele para ver se ele estava morto mesmo ou não, saiu água e sangue do lado de Jesus. Ali nascia a igreja. Jesus já estava também ali, né, já tinha entregue o seu espírito a Deus, e aí aquele soldado colocou no lado ali, e ali nasce a igreja. O Novo Testamento e o Antigo Testamento está totalmente conectado. Então você percebe que nunca foi a ideia de Deus. Tanto é que você, quando você para, eu já estou liberando aqui para você, porque essa história da Rainha Vasti para mim foi forte. Estudar cada detalhe da época para mim foi muito interessante, para que a gente possa parar para pensar o que é ser uma mulher no tempo do fim. O que é ser uma mulher de influência no tempo do fim, mas o que é ser uma mulher submissa. Entende? É muito interessante isso, para mim tem falado muito, todas essas mulheres têm rasgado, primeiro tem falado comigo, você pode ter certeza disso. E aí você vai ver que a gente observa que dentro dessa época é muito comum ainda dentro de um cenário religioso congregacional, que eu quero dizer. E aí o autor diz assim, para a gente continuar: grandes festivais eram celebrados na Pérsia. O reino de Assuero alcançou uma extensão enorme. Ele reinou por 3 anos. Toda Suzã, a capital, estava cheia de personagens vindos de várias partes do império, e o rei organizava banquetes diariamente. A rainha também fez um banquete para as mulheres. E como lemos no livro de Esther, o rei mandou que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Qual que era a intenção do rei aqui? Mostrar. A intenção dele era mostrar aos povos e aos príncipes a beleza da sua esposa. Aí, no terceiro parágrafo aqui, ele fala: é possível que Vasti fosse uma mulher orgulhosa, mas é um grande erro pensar que o motivo da sua recusa em comparecer ao banquete seria apenas orgulho. Na Pérsia, as formas sociais determinavam que as mulheres fossem confinadas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Bom dia para você que está chegando aqui conosco. Bom dia, graça e paz. Você vai ver que ele fala aqui que a rainha Vasti, ela era uma rainha que possivelmente fosse orgulhosa. Eu não penso assim, eu não acredito que ela era orgulhosa, a rainha Vasti. Nesse ponto eu discordo. Eu não consigo olhar aqui nesse momento o orgulho, mas eu consigo encontrar aqui em Vasti prudência. Eu consigo encontrar e você já vai entender por quê. Olha o que aqui ele continua falando aqui. Por que eu estou falando da prudência? Aqui, na Pérsia, as formas sociais determinavam que as mulheres fossem confinadas, nunca aparecendo em banquetes públicos na frente dos homens. Era cultural isso aqui. As formas determinavam que as mulheres elas fossem confinadas e que elas nunca aparecessem em banquetes públicos na frente de homens. Era cultural isso. As mulheres elas não apareciam. As mulheres elas não vinham para a presença pública. Principalmente durante uma festa, durante uma reunião de governo, diante de príncipes, oficiais. Não era comum as mulheres virem. Isso não era cultural na época. Olha aqui, preste atenção. Por que eu estou falando essa questão?
que pra mim ela não foi orgulhosa, pra mim foi uma atitude de prudência e dentro da realidade que eles viviam. Aí o autor ainda continua falando, Vasti entendeu que tal exigência só poderia ser explicada pelo excesso de vinho que o seu rei havia ingerido, e porque queria gabar-se de possuir uma mulher tão bonita e mostrá-la como se fosse um cavalo ou um objeto. Você entende aqui? Você entende aqui por que eu tô falando que eu acredito que ela foi prudente? Por quê? Na cultura não era normal uma mulher ela aparecer na frente de todo mundo, ser chamada em banquetes reais diante de homens, diante do povo, diante de príncipes, diante de reis, não era normal. Então ela, já por não ser natural, ela já parou para pensar, meu marido deve estar louco, tá bêbado, ele, não vou lá não vou, imagina, não vou para aquele lugar. Então a gente passa a perceber que Vasti, ela não agiu de forma orgulhosa, arrogante, ela não era aquelas mulheres mandona, sabe, general, que as coisas tinham que ser da maneira dela. Eu paro pra pensar aqui agora, porque eu parei pra estudar Vasti, de verdade, gente. Eu desconstruí aquela mulher que eu tinha na cabeça, assim, que ela era aquela mulher mandona, que ela não fazia aquilo, não fazia as coisas para agradar o marido. Estudando cada detalhe da cultura, o que a cultura permitia para as mulheres, de que maneira que era tratada as mulheres e como foi, a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai chegar nesse ambiente hoje de um relacionamento abusivo. A rainha Vasti fala nada mais, nada menos do que um relacionamento abusivo, nada mais, nada menos do que uma postura assim de um homem que quer utilizar de uma mulher como se ela fosse um objeto, um troféu. Aqui ele dá exemplo de que ele queria trazer ela como se ela fosse um cavalo, porque na época, né, os homens tinham os mais belos cavalos, ou objetos que chamassem muita atenção. Então, a rainha Vasti, ela fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre essa realidade que muitas de nós vivemos. Você vai ver aqui, olha, que dentro dessa questão que ela se negou, eu tinha essa construção, que ela era aquela mulher mandona, tipo, firme, né, que queria assumir o lugar do macho, do homem. Não era isso. A gente percebe aqui que havia uma prudência porque não era cultural, não era comum, e ela parou, eu acredito aqui, que ela parou para pensar e falar, meu marido deve estar maluco, eu vou fazer uma coisa dessa? Não vou não. E eu acredito que ela não tinha noção que a decisão dela estava colocando em risco o casamento dela. Eu acho que ela não tinha noção disso. Eu acho que ela não tinha noção. Eu acho que ela não parou para imaginar, eu acho que ela não parou para imaginar que o marido pudesse ficar se sentindo ofendido e pedir opinião de outras pessoas do que ele deveria fazer. Até se sentir ofendido, vamos lá, alto lá, ainda que seja, né? Ele poderia ser porque teve um pedido negado. Embora tenha aí também uma questão pra gente parar pra pensar que ele era rei. Não foi só o marido dela que estava chamando ela. Quem estava chamando ela era o rei. O rei estava chamando ela. Mas quando você ouve a notícia que o seu marido, ele está ali, cheio de vinho na cabeça, cheio de bebida na cabeça, já está há meses em festa, porque com o povo, depois a gente vai ver aqui na Bíblia, com o povo eles estavam há 180 dias em festa, e depois o rei deu mais um banquete para os oficiais e para os príncipes, e foi nesse momento, quando eles estavam ali, e mesmo assim tinha muitas pessoas, foi naquele momento que ele chamou ela e ela falou, eu não vou lá, que loucura, eu vou lá. Mas o que ele queria, na verdade? Ele queria mostrar a esposa oficial, ele queria mostrar a rainha, ele queria... E você vai ver que a Bíblia fala que ele pediu para que ela viesse com a coroa ainda. Né? Então, são coisas assim que a gente para pensar a respeito, tem lógica a posição dela, né? Que, de certa forma, você vai chegar num ambiente que estão todos os homens bêbados. O que você vai pensar na nossa cabeça hoje? O que será que tinha nessa festa? Será que tinha orgia? Será que tinha imoralidade?
Será que ela só ia se desfilar? Será que como ela estaria? Ela estaria vestida com as roupas reais? Porque ele não fala que era para ela estar vestida com as roupas reais. Ele fala que era para ela vir com a coroa. Será que ele queria? O que ele queria ali para trazer aquela mulher? Era só para ela desfilar? Não é? Homens embriagados. Então, é claro que a gente coloca aqui, tem a questão, e daí ele se sentiu, o ego dele ferido diante dos outros reis, diante dos outros príncipes, diante dos outros oficiais, e aí ele foi, né, querer saber o que ele poderia fazer. Talvez ela não tenha imaginado a atitude dele, eu acredito, colocado em risco o casamento. Eu compreendo, porque quantas vezes a gente já não fez assim, a gente tomou atitudes que quando você viu, você fala, meu Deus, agora foi mesmo. Agora acabou. Que em alguns casos, a mulher toma algumas atitudes, ela nem imagina que ia surtir tamanho efeito. E realmente põe em risco a confiança, põe em risco a parceria, põe em risco a liberdade, a diversão, né? É tão sério isso. Mas voltando aqui para a gente concluir a leitura do livro, ele fala assim: Vasti sabia com certeza quais seriam as consequências de sua recusa. Eu não sei, eu não colocaria certeza aqui. Eu acho que ela poderia pensar sobre consequências, porque, primeira coisa, todas as nossas decisões, sejam elas acertadas ou não, têm consequência. Todas. Você já pode anotar isso daí. Todas as suas escolhas, todas as suas decisões, sempre haverá consequência. E não só para você, mas para todos ao seu redor. Todos. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui. A gente não vai falar aqui nesse momento das questões espirituais, que tudo isso, é claro, contribuiu para que Esther chegasse ao reino com um propósito, porque Deus, ele é soberano. A gente vai focar aqui em Vasti, tá? Em Vasti. A gente vai focar na história dela. É claro que tem todo um propósito de Deus, a soberania de Deus agiu de uma maneira ali, né? Mas a gente não pode diminuir essa rainha diante daquilo que ela viveu e nem colocar ela como aquela mulher insubordinada, aquela mulher que não satisfazia, né, o marido, que não gostava de satisfazer seu marido. A gente não vai colocar ela mais nesse lugar, porque na verdade não foi isso. Quando a gente olha a história, eu vou falar uma coisa pra você, a minha visão mudou agora com relação a Vasti, porque quando eu fui olhar a cultura, quando eu fui olhar a história, não era comum as mulheres estarem ali. Então, na percepção também das mulheres, geralmente mulheres que eram mulheres que eram mulheres fúteis, mulheres que eram prostitutas, meretrizes, que tinham esse talvez fossem chamadas, né, para estar. Então, eu não vou lá, esse homem deve estar doido, eu não vou fazer isso, né? Então, talvez ela pensasse que tivesse consequência, mas não tamanha ela perder a coroa, ela perdeu o casamento dela. Porque ela perdeu o casamento? Você vai ver na Bíblia que depois ela nunca mais ela compareceu na presença do rei. Vamos continuar. Então, quando ele fala que Vasti sabia com certeza quais seriam as consequências da recusa, eu acho que ela sabia que tinha consequências, mas não tão drásticas assim. Apesar disso, ela se recusou a aparecer. Ela mostrou que considerava sua dignidade de mulher mais valiosa do que a vontade do rei, diante de fazê-la se exibir socialmente. Olha aqui que forte. Ela foi forte. Para mim, Vasti, ela foi uma mulher corajosa. Foi uma mulher posicionada. Para mim, aqui, Vasti, ela foi uma mulher que ela preservou a sua dignidade. Ela teve coragem de renunciar a um pedido. Ela teve coragem de se posicionar para ser fiel a si mesma, para se preservar, sabe? A gente vai fazer um encontro de mulheres agora, na igreja onde eu congrego vai ter um encontro de mulheres dia 18, e nós vamos falar muito sobre isso. Sobre a sua vida, sobre você colorir a sua vida, sobre você cuidar de você, a importância, qual é a sua importância? Para mim, Vasti aqui, ela teve coragem, ela foi uma mulher posicionada.
para ser fiel a ela mesma. Ser fiel a ela mesma. Reconhecendo que não é por causa de uma posição, não é por causa que ela vai se colocar num lugar, sabe, de ser reduzida. Aqui quando ele fala aqui, olha, ela se recusou a aparecer, ela mostrou que considerava sua dignidade de mulher mais valiosa do que a vontade do rei. Diante de fazê-la se exibir. Ele queria que ela se exibisse socialmente, que ela passeasse entre aqueles homens com a coroa e mostrasse, porque a Bíblia fala que ela era uma mulher linda. Por isso que ele chamou ela, ele queria mostrar porque ela era uma mulher linda. Assim, né, eu acredito que tanto quanto Esther. Ele gostava de mulheres belas. E ele tinha um harém de mulheres, vai. Por que ele queria ela? Porque ela era a esposa oficial. Ela era a rainha, ela era a mulher de influência. Ela era a mais bela das mulheres. Então ele queria que ela passasse por ali. Só que ele não estava lúcido. Ele não era um homem que estava consciente. E não era cultural da época também as mulheres passear no meio de festas onde só tinha homens. Pior, bêbados. Olha lá, diz assim o autor, dizem que Assuero ficou muito zangado e ardendo de raiva. Perguntou aos seus conselheiros. Ele era um homem legalista. O que fazer com a rainha? O consenso era que a rainha havia pecado contra o rei e contra todos os príncipes e todos os povos. Olha o consenso daqueles homens. Eles entraram num consenso que a rainha pecou contra o rei e contra todos os príncipes e todos os povos. Ô, gente, fala a verdade. Você jogar uma responsabilidade dessa para uma mulher, fala a verdade. Quer dizer, porque ela guardou sua dignidade, ela foi fiel a si mesma naquele momento, porque ela não ia se colocar naquela condição, não é? Quer dizer, ela pecou contra o povo, ela pecou contra os príncipes. Aí, qual era o argumento dele? Olha o que o autor fala. O argumento-chave usado por esses conselheiros foi que a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres. Olha o medo deles, olha o machismo aqui. Por isso que eu falei que a gente ia tratar de machismo. Ia chegar a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão os seus maridos. O que eles implantavam? Uma cultura que as mulheres elas tinham que ser submissas aos seus maridos incondicionalmente. Não importasse o que fosse, as mulheres tinham que ser submissas. E não é assim. Não é assim, nós vamos falar sobre isso. Vamos concluir aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, o conselho foi seguido. E Vaste não pôde mais comparecer diante do rei. A lei também ordenava que todo marido seja senhor de sua casa. As mulheres, isso aqui é forte. Isso aqui é forte. O Senhor nunca chamou os homens para ser senhor de suas casas. Chamou eles para ser sacerdotes e não senhor. Só que a lei também ordenava que todo marido fosse senhor de sua casa. As mulheres tinham que tratar eles como senhor. Como alguém que elas tinham que prestar reverência, como alguém que elas tinham que obedecer incondicionalmente, como alguém que elas tinham que ser, deita aqui no chão porque eu quero passar em cima de você. É isso. Você percebe como era sério dentro dessas questões de redução da mulher, de fazer com que ela fosse um objeto, sabe? De amostra, de exibição, de cobiça. Na verdade, o que o rei queria... Ele queria provocar inveja nos príncipes. Na verdade, o que o rei queria era mostrar a sua mulher, né? Ele queria provocar inveja. Ele tinha os seus desejos, sabe? De ficar querendo ser melhor. Olha que é minha rainha. Né? Era isso que ele queria. Ele queria exibir. Ele queria, na verdade, mostrar o poder que ele tinha, o controle que ele tinha. Então, sobre a mulher, dentro dos estudos que eu fiz, e eu fiz algumas anotações aqui, que ele queria mostrar controle e poder sobre ela. Mas a reação dos outros, ele gostaria, na verdade, de instigar a cobiça, a inveja. Vamos falar a verdade. Para que você vai trazer a mulher para ela desfilar diante de um monte de homem bêbado? Você sabe que eu lembrei de uma história, hoje eu me movo vocacionalmente como pastora na igreja onde eu congrego, e é atual. Olha, a gente está falando de uma época
bem distante, né? Vamos falar dos primórdios aí, vai. Só que, falando da nossa época atual, teve uma mulher especial que eu acompanhei durante um tempo, que ela contando a história dela, eu acompanhei ela durante um tempo, mas não no momento da conversão. E como tinha um tempo já que ela estava convertida, mas estava passando um problema na família, eu comecei a acompanhar ela, a gente caminhar junto, e eu fui fazer o mapeamento por que daquela atitude do marido. E eu me lembrei, enquanto eu estava enquanto eu estava estudando sobre Vasti, e procurando nos livros e vendo aqui a respeito de Vasti, eu lembrei dessa mulher. E você sabe que a gente conversando, ela disse assim pra mim, isso eu achei forte, eu me lembrei exatamente disso, sobre a questão da cobiça, de fazer com que outras pessoas cobissem. Quando ela se casou, ela não era cristã e ela tinha o hábito, porque ela tinha um corpo muito bonito, ela é uma mulher bonita, ela tinha o hábito de vestir roupas assim sensuais, vestir mini roupas, né? Tudo mini. Blusa, mini saia, mini shorts, calça colada, usar essas calças leg e aparecendo sem essas roupas cobrindo, né? A parte do bumbum e cobrindo mais assim as partes íntimas. E aí ela tinha esse hábito porque o marido gostava, né? Eles frequentavam. Ela contou na época pra mim que eles frequentavam a academia, ele gostava que ela vestisse aquelas roupas provocativas mesmo. Ele gostava, ele se sentia bem com isso. Ele gostava de exibi-la, ele falou, ela disse. E aí, quando ela se converteu, e ela falou que ela encontrou Jesus, a gente se relaciona, a gente conversa ainda, eu com essa querida, ela é uma serva de Deus, muito usada pelo Senhor. E ela disse que na época, quando ela se converteu, o marido dela não aceitou. De jeito nenhum, ele não aceitou. Por quê? Porque ela tinha que mudar o modo dela se vestir. E aí eles começaram a ter conflitos dentro de casa, porque quando ela se converteu, ela continuou usando ainda, mas ela foi começando a passar mal, ela não conseguia mais se sentir bem. Ela se sentia mal, ela passava mal de usar aquele tipo de roupa. Então, automaticamente, aos poucos, ela foi mudando. Então, se ela usava uma mini saia, ela já não mostrava mais a barriga, porque estava mostrando as pernas. Então ela estava intercalando até e mudando. Até que ela teve um problema muito sério com o marido. Ele falou, eu não quero você assim. Você escolhe, ou você fica com a sua religião, ou você fica junto. Porque ou você volta a vestir as roupas que eu quero que você vista, ou a gente rompe aqui. E aí, a gente conversando, e ela até dentro de casa, porque assim, quando a gente para pensar dentro de um ambiente religioso e que domina, muitas mulheres elas foram ensinadas também que até para ela dormir dentro de casa, para ela dormir, todo lugar ela precisa se cobrir do pé à cabeça. E aí a gente conversando, eu disse para ela, não, gata, você vai fazer o seguinte, começa a usar dentro de casa, usa dentro de casa, para que você chame a atenção dele, para que ele continue te vendo. E você vai trabalhar isso com calma, essa cobiça, porque na verdade, isso é atual, viu gente, que eu tô falando, isso não tem anos, não, isso é atual. Você vai, atual que eu falo para os nossos dias, não é história que está em livros, não, tô falando de relacionamento, de convivência que eu tive. E aí eu disse, aos poucos você vai mostrando, né, para ele, você vai mostrando para ele que isso não é legal, que o que você tem, o que você é para ele, e não para que ele mostre para as outras pessoas. Na verdade, ele tinha um problema. Você percebe que é muito comum hoje também, na nossa realidade, nos nossos cotidianos, homens que eles querem mostrar sua mulher para outros homens, para provocar a cobiça. Na verdade, era isso que o rei Assuero queria. Ele queria provocar nos outros homens inveja e cobiça, que os outros homens cobiçassem a mulher dele. Mas a mulher era dele, é minha mulher. A mais bela é minha, né? A mais formosa é minha, a mais desejável é minha. Então, aí a gente conversando, eu falei, você usa dentro de casa. Não vai desfazendo de tudo, usa dentro de casa quando você estiver em casa para ele, para você tá fazendo o trabalho, o serviço de casa, ele tá por ali, tá te vendo, né? E quando você vai sair na rua. Então, aí você coloca roupas que sejam decentes. E assim foi, até ele ir adaptando, até ele foi entendendo. Durante esse período não foi fácil, ela passou um período muito difícil, de muitas ofensas,
de muitas... Ela passou um período assim de muita recusa, de muita humilhação, ela viveu um relacionamento muito abusivo verbalmente. E ela decidiu ficar firme. Ela falou, eu não me casei para que eu perdesse meu casamento, então eu vou firme. Eu falei, é isso. É exatamente isso. Hoje ele ainda não é convertido, ele não ainda se rendeu aos pés de Jesus, mas hoje ele já aceita. Hoje ele já aceita que ela se vista como uma mulher que é mulher de Deus, uma mulher que é uma mulher linda e que pode muito bem continuar linda, com uma roupa decente, com uma roupa que não vai chamar atenção para a sensualidade, mas chama a atenção para a beleza dela, porque ela está muito bem vestida, e quando é dentro de casa ela continua usando as roupas do jeito que ele gosta. Olha para você ver como que é nos dias atuais. Então você percebe que a ideia, infelizmente, de alguns homens é provocar no outro, né, cobiça, inveja, e com relação à mulher, mostrar controle. Eu tenho poder sobre você. Você precisa estar nessa condição, você precisa me obedecer. Só que a palavra de Deus, como eu disse, ela nunca disse que a mulher era para obedecer. Se você ler Efésios, você vai ver com clareza isso. Você vai ver com clareza. Você vai ler, deixa eu abrir aqui para você. Efésios capítulo 5. Ô, gente, vocês estão aí? Vocês estão tão parados, vocês estão com uma cara. Eu não estou vendo uma reação. Eu não estou vendo um comentário. Cruzes. Vocês estão esquisitos hoje, viu, gente? Acorda, menina! Quem tá aí? Fala, oi, paz do Senhor, bom dia! Ó, Efésios capítulo 5. Aê, Anne, me ajuda! Vocês estão com a cara, gente, paralisados. Fala aí, olha, não concorda, meu ponto de vista é esse, meu ponto de vista é aquele. Começa a falar aí. Olha aqui, ó. Olha o que fala em Efésios 5, só para você ver que a Bíblia nunca falou, em nenhum momento, mas aqui tá muito claro pra gente, né? Nunca, em nenhum momento o Senhor, a intenção de Deus era fazer com que a mulher fosse obediente, como os filhos devem ser aos pais. Olha o que ele fala aqui no versículo 21 de Efésios 5. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí ele fala aqui, olha, esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Ele não está falando obedecer. Ser sujeita. Ele está falando aqui, essa tradução dessa Bíblia minha é NVT. Mas ele fala na tradução original que é ser submissa, seja submissa. Aqui ele está falando se sujeitar. Aqui na tradução original é ser submissa. E a palavra submissão, quando o Senhor fala sobre submissão, é alguém que faz parte de uma missão. O significado de sub na missão é alguém que está abaixo dessa missão, ele faz parte dessa missão, que se coloca no lugar ali, de estar como abaixo. O que eu quero dizer, dentro de uma missão, para você analisar como uma empresa, um chefe, um diretor, um encarregado, um coordenador, qual que é a sequência ali? Então, quando ele fala sub na missão, ele é subcoordenador, ele é subdiretor, é nesse sentido. Então, abaixo do diretor é o supervisor, um exemplo. Então, ele é sub na missão. Ele não está numa condição para ser empregado, ele está numa condição que eles estão caminhando juntos. Ser sub na missão é como se você tivesse com a mesma visão, o mesmo propósito. Quando o Senhor ele fala que a mulher ela deve ser submissa, o propósito do matrimônio, o propósito da família, o propósito de Cristo e a igreja, que está sobre a responsabilidade do homem, e por isso que a Bíblia fala que quem pecou foi Adão. Adão, porque você pecou, a terra é maldita. Por sua causa se tornou maldita. Você percebe? Então quem foi que comeu o fruto? A mulher. Ela deu o fruto para quem? Para o marido. Mas quem era responsável por cuidar de todo o jardim? Quem era o responsável? O homem. Então se você for parar para analisar,
E aí a gente fala, é muito difícil ser submissa, é muito difícil. Não, não é. Não é difícil você ser submissa quando você tem entendimento e quando você tem um marido que ele está vivendo a missão de Cristo, que ele realmente ele se veste nesse lugar, porque a parte mais difícil, vamos falar a verdade, é a parte de ser o responsável pela família. O homem, ele é o responsável. Deixa eu ver o que vocês estão no transbordo aqui pra gente continuar, ó. Isso, me ajuda, meninas. Ó, a Leninha. Pastor, eu nunca havia analisado essa história com esse ponto de vista. É demais, Leninha, é demais. A gente vai falar um pouquinho mais aqui, você vai ver que tremendo a história dessa mulher. Ela viveu um ambiente abusivo, né? Ela viveu. E ela foi corajosa, hein? Ela foi corajosa. Quantas mulheres não foram, né? Ela foi muito corajosa. Tem estudos, eu tava fazendo estudos aqui, que tem, mas não é garantido, tá? Eu não fui atrás porque senão ia ficar muita coisa pra gente, eu quero sempre falar. Se eu achasse endereços. Mas tem estudiosos que falam que ela estava provavelmente numa época até grávida. Nessa época ela estava grávida. Porque tem registros registros históricos que depois que o filho, que ela foi considerada a rainha mãe, e aí não foi falado o nome dela mais, que era proibido falar o nome dela, mas colocavam o filho do rei Xerxes como a rainha mãe. Então eu nem fui atrás disso, porque se eu fosse ficar anotando, eu quero falar tudo, gente, que eu sou a louca dos estudos. Mas ainda tem estudiosos que falam que é possível que ela estivesse grávida nessa época. E ele queria que ela viesse. Você percebe como é uma situação? Então, assim, como também não estava na Bíblia, eu não quis trazer porque eu gosto de falar aquilo que está na Bíblia, né? Porque senão fica com muitas suposições. Mas tem estudiosos que falam isso, que tem uma grande possibilidade que nessa época ela devia de estar até grávida. Aí não dá para saber qual que era o período de gestação, mas tem estudiosos que falam sobre isso. É forte, né? É muito forte. Olha lá a Leninha, ó. A Leninha não, a Anne. Eu conheço uma pessoa da igreja que ela mesma, sendo evangélica, ela usa vestidos e saias bem justas, que marcam mega ver o corpo, pois o esposo, que também é evangélico, gosta de expor o corpo dela. Você tá vendo como é real? Isso mesmo dentro desse ambiente religioso. Não era para ser, não é? Não era para ser. Você percebe? Aí, você conseguiu perceber aí onde está o problema? Porque o problema aqui do rei Assuero, do rei Xerxes também, que algumas bíblias chamam ele de Xerxes, e aqui o autor chama ele de Assuero, mas a Bíblia chama ele de rei Xerxes. Você vai ver que ele queria mostrar, era o ego dele, na verdade. Ele queria mostrar o corpo da mulher dele para os outros homens, queria que os outros homens cobiçassem. Falavam, nossa, olha a mulher do cara, nossa, não sei o que quer dizer, onde que tá o problema aí? Só que a gente precisa pensar, né, Anne? Até com essa amada que eu acompanhei ela durante um tempo. Agora, glória a Deus, ele já aceitou a fé dela, mas ele não vai na igreja, no caso dessa pessoa específica que eu tô contando esse testemunho, que é real, é fato. Mas ela usa dentro de casa, ela continua usando todo, porque ele quer que ela use. Você acredita? Só que hoje ele aceitou dela não usar mais, que ela falou, eu não vou usar, eu não tenho mais liberdade para isso, não vou mais fazer isso, né? Eu não quero. E ela, até esqueci de falar, na época que ele falou que então ela não queria, então que ela saísse de casa, porque daí ele foi assim, abusando demais psicologicamente, agredindo demais psicologicamente dela sair de casa. Foi uma época que eu disse, não, a casa é de vocês, você não vai sair, você precisa ficar firme, você quer separar? Não, eu vou continuar, então seja forte, seja corajosa, por isso que é importante, mulheres, a gente caminhar juntas, muito importante, a gente não pode lutar sozinha. E ela ficou firme, né? Ela ia buscar o Senhor, e ela continuou firme na igreja, até ele começar a entender isso, era uma batalha mesmo, né, contra o ego daquele homem. E aí, com o tempo, ela ficou firme, ela falou, eu não vou sair. Se você quer se divorciar, você deve sair da casa pra mim. Não, você precisa aceitar, que eu mudei, eu não sou mais a mesma. E aí ela decidiu aceitar pra ficar dentro de casa. Por quê? Se você for parar pra analisar também, o que a mulher tem, o que o homem tem, não é pra ficar expondo pra outros homens ou pra outras mulheres. Era a vestir o que ela tinha, a beleza dela, o corpo dela era pro marido dela. Era para eles, não para ela ficar se expondo num ambiente social para todo mundo.
Entende? É a mesma história que essa mulher. E esse exemplo que você está dando, Anne. Você percebe que é o ego desse homem, mas aí entra o posicionamento de uma mulher. Porque se a mulher, ela está aceitando esse tipo, né, de colocação do homem, eu quero que você vista essa roupa para mostrar, peraí. Então essa mulher também precisa ser tratada, também está precisando de libertação. Porque por mais que o marido dela goste, ela precisa se olhar e ver quem ela é. O corpo dela, de quem que é? O meu corpo é do meu marido. Não é pra mim ficar me exibindo para outras mulheres, fazendo inveja para outras pessoas e nem contribuindo para que o meu marido entenda que eu sou um troféu, que eu vou ficar me mostrando. Peraí, você percebe que há aí uma necessidade também? Entende? Então, isso é sério que nós estamos falando aqui. Isso é muito atual, gente. É muito atual. Olha lá, Leninha. Eu sempre achei que a rainha Vashti havia envergonhado seu marido. É, isso. A gente vai ler aqui na Bíblia, eu até me arrepio só de falar, sabe, Leninha? Porque durante um tempo eu pensei isso. Eu já cheguei a compartilhar palavras que ela deveria ter ido, porque quem estava chamando ela era o rei, era a autoridade dela, era o pastor dela, era o rei dela, era o governador dela, e não o marido. Mas sem estudar a história. Por isso que a gente sempre tem que procurar a origem, a história, o princípio das coisas. A gente percebe que com isso, quando a gente vai procurar a história, que a gente não pode ir comprando tudo quanto é coisa que vem da nossa frente. Eu tenho aprendido, eu aprendo tanto. Gente, eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo. Aprendo muito e tenho muito a aprender ainda. Não é? A gente precisa procurar a história, a origem. É que nem quando a gente vai falar agora, por exemplo, do carnaval. Tem pessoas que falam, não tem nada a ver. A gente só vai lá dançar, a gente só vai ficar lá pulando. Coloca uns brilhos no rosto e vamos pular. Oi? Vai procurar a origem. Vai ver a história para você entender o significado. Porque hoje o que aparenta ser não é. Mas a gente está assim, entrando naquela panela. A gente está entrando naquele bolo e você não sabe qual que é a origem daquilo. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa pensar. E eu também, Leninha, eu também, minha linda. Muito tempo. Muito tempo. Quando eu fui me debruçar nessa história, por isso que eu falei que eu fui dormir mal. Eu dormi mal essa noite porque eu dormi muito pouco. Eu me debrucei nessa história aqui, eu fiquei madrugada. E aí acordei agora muito cansada, porque eu fui dormir muito tarde. Já era por volta de umas 2h30 da manhã. Porque eu gosto de aprofundar quando são mulheres que não fala muito sobre ela, né? Então deve ter alguma coisa ali. Entende? Então ela foi muito corajosa, ela foi uma mulher muito corajosa. Ela foi uma mulher que se posicionou. Ela foi uma mulher que foi fiel a ela mesma. Ela foi uma mulher que foi fiel também à cultura, porque tava aqueles homens todos bêbados ali, querendo só, né, o marido dela, mais louco de todos. Olha, Anne, amo aprender com essa louca dos estudos. Ai, que tudo! Anne, eu te amo! A Anne é amiga mesmo, viu? A Anne é amiga. Ai, meu Deus, me ajuda, Anne, me ajuda. Vamos voltar aqui, o que eu tava falando da obediência, né? Daí eu parei para ler vocês, que tem total sentido o que vocês estão falando. Olha só que a gente vê aqui, que a mulher é para ela ser submissa. Quando você chega no capítulo 6 de Efésios, olha que fala aqui, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo fazer. O que é certo fazer? Os filhos obedecerem, não a mulher. A mulher, ela é tão responsável quanto o homem da missão. Qual a missão? A missão da família, a missão do matrimônio, a missão de Cristo, a missão de revelar o eterno, a missão do homem ser o sacerdote da casa dele. E aí você vai ver que o autor, ele fala aqui, olha, o conselho foi seguido e Vasti não pôde mais comparecer diante do rei. E isso também... E a lei também ordenava que todo marido seja senhor de sua casa. O Senhor, ele nunca nos chamou para ser senhor. Deus, ele nunca chamou os homens para ser senhor da casa deles. Chamou eles para ser sacerdote, para ser proteção, para ser a representatividade de Cristo. De Cristo, não de Senhor. Por quê? Por que Cristo? Porque Cristo, ele foi a última instância por amor. Ele entregou a sua própria vida por amor à igreja. E aí a igreja saiu ali do lado de Jesus quando ele estava no Calvário. Então você percebe que a parte do homem ela é muito mais difícil.
Só que esse homem precisa ter uma mentalidade aberta, precisa buscar e se debruçar na palavra de Deus para ele receber a revelação. Continuando o que o autor diz, ele diz aqui, ó, no que diz respeito, no que nos diz respeito, sabemos que a lei de Deus ordena que o homem seja o senhor da criação. Olha lá, porque o Senhor transferiu a autoridade, isso está lá em Gênesis, né? Como vemos na história do paraíso, uma tradição seguida praticamente com todos os povos. Essa prerrogativa tem sido arrogantemente usada pelos homens como uma arma para manter suas esposas escravizadas, especialmente entre os povos não cristãos. O sofrimento que isso trouxe às mulheres ao longo dos séculos é desnecessário. No que diz respeito a Israel, essa ordenança foi restaurada ao seu significado original. Entre os judeus, as mulheres sempre ocuparam uma posição digna. O cristianismo também contribuiu para a libertação das mulheres de qualquer vínculo de servidão que pudesse infringir sua dignidade. O apóstolo Paulo nos diz que a esposa deve estar sujeita à autoridade do marido no lar. Mas não há dúvidas de que qualquer exigência do marido contrária às leis de Deus deve ser rejeitada pela esposa. O mesmo se aplica ao que afeta a sua dignidade como mulher. O mesmo está designado. Você percebe que ela foi uma mulher posicionada, ela foi uma mulher corajosa demais. Vasti, ela foi uma mulher corajosa. E para a gente encerrar, o autor diz assim: não podemos esquecer que já houve ocasiões em que a mulher também abusou de seus direitos e tentou subjugar o marido, rejeitando totalmente a ordem de submissão. Deus não pode permitir nenhum nem outro. Existem casos, isso é verdade, o que o autor está dizendo aqui, que existe casos, e eu até coloquei aqui, atenção. Existem casos de mulheres que são mandonas, mulheres que querem se colocar no lugar do homem, mulheres que querem que tudo seja feito do jeito dela. Ah, não, eu quero que tire isso daqui, passa aquilo para lá, eu quero que faz assim, eu quero que faz assado, não, eu quero desse jeito. E os homens acabam, né, ficando ali perdidos no meio de tanta coisa. E eles, muitas vezes eles acabam deixando de fazer que era o certo para ser feito, porque aquela mulher, senão ela desce a casa. Senão ela rodopia e a casa vem ao chão, né? Então, é errado também. Porque o Senhor, ele fala conosco, e o autor, ele traz isso para nós com muita clareza, que tem mulheres também que elas subjugam os seus direitos e os direitos do seu marido. E isso é verdade. Tentando, né, sufocar a autonomia desse homem, e não pode. Eu vou falar uma coisa. A glória de Deus está em cada um de nós estarmos dentro dos nossos lugares específicos. É muito mais, mulher, é muito mais do que você entender sobre obediência e submissão. É você sair de um lugar que não é seu. Tem mulheres que elas estão no lugar do marido. Elas escolhem, elas determinam, elas mandam, elas fazem tudo. E tem coisas que é o marido. Por exemplo, vou usar um exemplo bem simples. Poxa vida, era pro marido pintar a casa. Ah, eu vou pintar, porque se ele vir pintar aqui, ele não vai pintar do meu jeito. Eu vou pintar a casa, porque se pintar, ele vai querer pintar da cor dele. Eu vou pegar. Isso é um trabalho, um exemplo, tá? Não que seja um trabalho de homem, não. Mas eu querendo tomar frente. E o marido já tinha falado o que ia fazer. O marido falou que ele já tinha se programado. Ela vai lá e faz na frente. Coisas que era pro marido tá fazendo, ela vai lá e vai fazer. É um exemplo simples, mas para você poder compreender. Então, é muito mais do que falar sobre... Ah, eu tô abaixo do meu marido. Não, a mulher nunca esteve abaixo. O Senhor, ele nunca colocou a mulher abaixo. O Senhor, ele sempre colocou a mulher ao lado. Sempre. Ele sempre colocou a mulher ao lado. Você vai ver que a mulher, muitas vezes, ela quer passar e até diante de pessoas, né? Elas acabam agindo de maneira assim a colocar em vergonha o próprio marido. Então, quando a gente para pensar, voltando aqui na história de Vasti, ela foi vítima. Ela foi vítima de abuso. A Vasti, ela foi vítima de machismo. Vasti, ela foi humilhada. Ela foi também humilhada.
A gente para pensar que Vasti aqui, ela foi humilhada pelo rei. Porque quando a gente vem para a Bíblia aqui, e a gente já está quase acabando, gente, olha a hora, que horas são? Me ajudem. Me ajuda. A gente precisa falar sobre isso rapidinho aqui, tá bom? Olha a hora, quem tem hora? Essa história é demais, né? Essa história é demais. Porque, assim, depois você leia lá, não vai dar tempo da gente ler tudo, tá bom? Mas reflita, o capítulo de Esther, do capítulo 1 ao versículo... O capítulo de Esther, ele vai do versículo 1 ao versículo 22. Ele é bem curtinho. Né? Olha, 8 horas. A Anne, essa Anne é aleluiada, viu? 8 horas ainda, bora mais. Ô, você é das minhas, toca aqui. Tá, então. Ai, meu Deus, me ajuda. Porque a Anne já tá me dando aquela força. Ó, Anne, I love you. Ai, meu Deus. Você percebe que aqui, olha, eles estavam... a palavra de Deus fala no versículo 4 que a festa durou 180 dias. E foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Você percebe? Você vai ver que ele fala aqui, olha, versículo 5. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã. Desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do palácio. Nesse momento aqui, ele já levou para dentro da casa real só os mais importantes. Mas já havia 6 meses que estava tendo festa. Eles estavam fazendo o quê? Celebrando o reino, celebrando as riquezas, o poder, porque você vai ver aqui, ó, que ele dominou o primeiro versículo. Esses acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Você percebe? Então ele dominava um grande território. Entende? Então, você vai observar que Vasti, ela foi uma mulher que ela viveu, sim, o abuso. Ela viveu o abuso. Ela viveu um período de machismo. Mas o que eu quero dizer para você também, que é importante a gente pensar, além do que ela viveu, olha só aqui no versículo... Vamos caminhar aqui no versículo 9, para você poder entender, porque os homens da época queriam que as mulheres elas fossem totalmente subordinadas. E eles induziram, porque ele não estava lúcido, o marido dela. Vamos ler aqui, ó. O versículo 9 de Esther 1, tá bom? Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, e o último dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam. E aí tem o nome dos eunucos aqui, que eu não vou falar, que esses nomes é muito assim, né, muito complicado. Meumã, olha o nome, vou falar, vai. Bista, Arbona, Ibitá, Abacta, Zetar e Carcas. Olha o nome desses homens. Os eunucos que serviu o rei. E lhe trouxessem, ele pediu que os eunucos trouxessem a rainha, usando a coroa real. Era isso que ele queria. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem a sua beleza, pois ela era muito bonita. Pois ela era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha, ela se recusou e o rei ficou furioso. Ou seja, você vai observar aqui que eles trouxeram o recado para ela, que era para ela ir com a coroa. Não falou de roupas reais, mas ela sabia que ali a festa estava rolando, bagunceira toda lá. Ela falou, não, eu não vou. Mas você percebe aqui que, como eu já disse, ela não foi simplesmente porque ela era orgulhosa, simplesmente porque ela não... Não, porque a cultura não permitia as mulheres estarem entre os homens ali. E também não era comum uma mulher
né? Que era a esposa estar entre os homens, piorou dentro de uma festa, piorou com homens bêbados. E o intuito dele era mostrar, né, o poder que ele tinha sobre ela, o intuito era mostrar o controle que ele tinha sobre ela, e o intuito dele para com as pessoas era despertar inveja nos homens, era despertar cobiça nos homens, porque a mulher dele era tipo top, vamos dizer assim, né? Aí você vai ver aqui no versículo 12, o rei ficou furioso e indignado, então o rei consultou os seus sábios, olha aqui, gente. Aí ele fala, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, eles entendiam esses homens. Eles sabiam, e olha aqui o machismo. Por isso que eu falo que ela foi vítima de machismo. Olha aqui, ó. Então, ele fala, então o rei consultou os seus sábios que entendiam as leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselho. Eram pessoas que faziam parte do grupo de amigos do rei. Os seus nomes eram, aí vem falando o nome desses era o Carcena, o Setar, o Adimata, o Tarsis, o Meres, o Marcena e o Memucan. Olha o nome desses amigos. Só os nomes. Não era nem para pedir conselho. Aí é por minha conta, tá, gente? Vamos lá. Aí ele fala, 7 nobres da Pérsia e da Média tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Olha o que ele foi perguntar. O que ele tinha que fazer com a esposa dele? Porque a esposa dele não foi. Sendo que eles sabiam os costumes. Eles sabiam qual que eram as leis. Não era normal. Olha para você ver que, assim, os conselheiros, eles sabiam que o desejo, na verdade, do rei Xerxes era se vangloriar. Era mostrar a mulher dele. Era incitar o desejo daqueles homens para a mulher dele. Mas para ele bater depois no peito, essa mulher é minha. É o cavalo mais lindo que eu tenho. É o objeto mais lindo, como o autor ele coloca para nós do livro, né? Que ele queria expor ela como se fosse um cavalo, como se fosse um objeto, como se fosse um troféu, né? Aí você vai ver que ele fala aqui, o que deve fazer o rei com a rainha? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitida pelos eunucos? O próprio rei, ele perguntou, segundo a lei, o que ele deveria fazer. Memucan respondeu ao rei. Gente, eu tô tão curiosa porque eu quero saber qual é a origem desse Memucan. Eu tô curiosa, porque foi ele que deu a ideia, esse homem perturbado. Olha aqui, Memucan respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, ele já mexeu com o sentimento. Ele não foi pela lei. Ele foi pelo sentimento. Ele quis mexer no ego de novo do rei. Porque o rei, ele era um cara orgulhoso que queria se aparecer, que queria se mostrar como sendo melhor do que todos. Porque tinha a mulher mais bela, mais isso, mais aquilo. Aí onde que Memucan foi? No ego dele. Somente o rei, mas todos os nobres, a rainha Vasti ofendeu não somente o rei, olha lá o que ele colocou, mas todos os nobres e cidadãos da província do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei e toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Olha aqui a ser vergonhice. Olha aqui a safadeza. Por quê? Eles, na verdade, se aproveitou do ego do rei. Eles se aproveitaram aqui nesse momento de uma fragilidade do rei e de uma atitude prudente de uma mulher. Porque ela estava fazendo, na verdade, o que a cultura pedia. E ela estava também se preservando. Eu não vou lá junto, porque ele tá bêbado. Com certeza os eunucos falaram. Olha, o rei tá lá e ele tá pedindo para que você vá junto com o pessoal lá. Imagina, esse homem deve estar louco, eu não vou não. Então ela acreditava que ele ia, acho que pensar depois, de repente deixar ela sem comparecer na presença dele durante meses, talvez, mas não que fosse definitivo um divórcio. Talvez ela não imaginasse que ele iria pedir conselhos para aquelas pessoas ali.
E vamos falar, talvez esse Memucan aqui, a mulher dele também, ela devia ser uma mulher assim muito abençoada. Ela devia ser uma mulher que falava, escuta aqui, eu sou sub na missão, eu não sou sua empregada não. Eu sou sub na missão, eu não sou sua escrava não. Eu tô junto com você, nós estamos juntos na missão, mas eu não tô aqui para ser sua serviçal. É por minha conta. Aí o que ele fez? Ele aproveitou e falou, rei, manda um decreto, porque já que eu não consigo dominar minha casa, amar minha mulher e fazer com que ela seja submissa, porque tanto que eu amo essa mulher, então coloca um decreto aí, que agora a minha mulher também vai ter que obedecer lá em casa. Perturbado. Ô gente, fala sério, me ajuda. Como que esse cara fala uma coisa dessa? Coloca um decreto, porque todas as mulheres têm que ser assim. O Memucan, pra mim, ele era um homem desequilibrado, que ele não era sacerdote da casa dele. Ele era um homem que não amava sua mulher, ele era um homem que provavelmente também tratava de forma abusiva da sua esposa, queria que ela obedecesse. Porque eles queriam que as suas mulheres os tratassem como se fosse Senhor. Não é? Vamos continuar aqui, senão a gente não vai embora hoje. A Anne me deu mais minutos, gente, me ajuda. Ó, olha lá, ó. Aí, ele fala aqui, ó. Versículo 19. Portanto, se parecer bem ao rei, aí ele já jogou pro rei de novo. Sugerimos que publique um decreto real. Uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes. E que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto foi publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, seja respeitado pela sua esposa. Quer dizer, as esposas, eles estavam criando um decreto que as esposas tinham que respeitar, mas eles não tinham que respeitar. Não era um relacionamento abusivo, não era uma cultura reducionista. Não era. Por que as mulheres tinham que respeitar e eles não podiam? Quer dizer, eles tinham que exibir e fazer com que a mulher fosse tratada como objeto. Naquele momento, ele estava sim querendo que a esposa fosse como um objeto. Um monte de homem bêbado, ele vai trazer a mulher dele ali no meio do monte de homem bêbado pra quê? Ele mesmo estava lúcido para poder defender a mulher dele ali, qualquer abuso que tivesse, qualquer tentativa abusiva, né? Qualquer atitude ousada que algum daqueles homens tivesse, ele também não estava em condição nenhuma de defender a mulher dele. Não é verdade? Olha aqui, aí você vai ver no versículo 21, ele fala, o conselho pareceu razoável ao rei e aos nobres, e ele aceitou a proposta de Memucan. Não foram todos que falaram, só Memucan. Memucan, ele foi um cara que, provavelmente, ele estava com problema na casa dele, esse cara aqui, não é normal. Não é normal, ele não é normal. Eu vou procurar saber quem é o Memucan, depois eu volto a falar pra vocês. Enviou cartas a toda a província, ao império, pererê. Aqui, ó. A cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. A última palavra tinha que ser sempre dele. Olha no versículo 1 do capítulo 2, para a gente encerrar. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti. Ele não era um homem maturo? Era, para mim era. Porque ele também não tinha... Ele queria que fosse do jeito dele, ele queria que fosse da maneira dele. Sabe aquelas crianças mimadas que quer brincar e trazer o brinquedo? Eu quero brincar agora com esse brinquedo, senão eu não quero mais também. Aí depois, quando passou a raiva, fica, cadê meu brinquedo? Você jogou fora. Jogou fora? Jogou. Aí depois que ele parou para pensar, olha aqui. Olha o que fala o versículo 1 do capítulo 2. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Ele parou para pensar nela, no que ela tinha feito. Ela foi prudente. Não era natural na lei. Uma mulher não poderia, e se ela tivesse vindo? Viu, você é rainha, você veio aqui se aparecer para os homens. Isso não é digno, não é da lei.
Olha como o Memucan, ele quis, na verdade, por minha conta, viu, gente? Pode jogar na minha conta aqui. Olha como o Memucan, ele foi um cara que ele arquitetou uma atitude tão prudente de uma mulher que não era na lei, na cultura, não era legítimo aquilo. Uma mulher, ela ir na presença de homens diante de uma festa, piorou num grupo onde estavam todos os homens alcoolizados. Ou parcialmente alcoolizados, não sei. Olha só, quando ele voltou ao juiz, ele parou para pensar nela. Só que ele já tinha feito um decreto. Entende? Na atitude dela. Porque se ela tivesse vindo de verdade, talvez ele falasse, meu, você é louca, você vem aqui se apresentar pros homens, isso não tá errado. Se ela tivesse violado uma lei, aí sim ela teria que ter sido expulsa de vez. Quando ele entrou no juízo dele, ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Deixa eu te falar uma coisa, você que é mulher de Deus, você precisa se posicionar. Dentro das minhas anotações aqui, você sabe que eu coloquei que a nossa cultura hoje religiosa, infelizmente, é uma cultura que trata da submissão de forma reducionista. Até hoje. Não são em todas as igrejas. Nós estamos caminhando para o final, tá bom? Nós já estamos terminando. Hoje é assim. Tem muitos líderes, talvez de uma geração passada, que eles tratam ainda a submissão de uma forma reducionista. Eles tratam. Oi, Elis, bom dia, gata. Paz do Senhor, tudo bem? Sim, no início a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso, que tem todo o mover de Deus para que Esther entrasse. Ok, mas a gente está falando do que Vasti viveu. Do momento dela, da coragem que ela teve e do momento. É claro que tem todo a soberania de Deus dentro da história de Esther e dentro da história de Vasti, porque Esther ela foi separada também para que o povo judeu fosse preservado, porque tinha um decreto também para aniquilar com os judeus. Então, com certeza, Deus trabalhou nisso. Mas a gente está falando falando agora de Vasti como a pessoa Vasti, como uma mulher Vasti, ou Vasti, como alguns chamam às vezes, dentro do que ela viveu, sabe? Pensando que a gente está modelando mulheres, a gente está falando de mulheres da Bíblia, para a gente entender ser mulheres no tempo do fim. Então, tem sim a soberania de Deus, com certeza. A gente até já estudou sobre Esther aqui, e a importância que ela teve, o posicionamento que ela teve, mas nesse momento a gente está falando de uma mulher que viveu num ambiente abusivo. Ela viveu numa época também machista. Ela foi uma mulher que ela foi prudente, ela foi sábia. Ela não violou nenhuma lei. E porque ela foi sábia diante daquilo que a cultura trazia, ela foi punida. Ela foi punida porque ela falou, não, eu não vou compactuar com a loucura do meu marido, porque a submissão não fala sobre isso. Né? Então, é disso que nós estamos falando, tá, gata? Não que realmente está totalmente conectado, tem um propósito de Deus com tudo o que aconteceu. Tanto é que eu não fui a fundo, como eu já disse aqui, eu não fui a fundo, mas tem alguns momentos na Bíblia que quando fala da rainha mãe, que está relacionado aos herdeiros aqui do rei Xerxes, depois eu vou procurar a fundo. É que estava muito tarde já, eu não fui procurar. Eu gosto muito de estudar, gente, aí eu quero ir nas fontes, eu quero ir, só que estava muito tarde já. E aí o que acontece? Tem histórias, mas não fala mais do nome dela. Chama ela de rainha mãe, entendeu? Então assim, mas ela continua na história. Ela teve herdeiros. E tem alguns estudiosos que falam que provavelmente ela devia de estar grávida nessa época. Mas ela viveu um momento abusivo. Então eu queria que vocês pensassem a respeito... Isso, meu amor. Eu tô te explicando só para você poder compreender, tá? Que realmente a gente também tem esse mesmo pensamento. Provavelmente não, com certeza. A soberania de Deus está totalmente ali, conectada dentro dessa história. Mas a gente precisa parar para pensar que, infelizmente, como religião, voltando aqui pra gente concluir, por causa do nosso horário, infelizmente nós vivemos ainda nesse cenário. Em alguns ambientes, isso infelizmente está encravado por causa dos primórdios, não é? Que a submissão da mulher... ela coloca ela numa condição abaixo do homem. Não é verdade, a Bíblia não fala isso.
A Bíblia não fala isso em momento nenhum. Quando você vai ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a igreja, a mulher que representa a igreja, porque o matrimônio, você vê a palavra dizendo, em Efésios mesmo, que o homem no matrimônio, ele representa Cristo. A mulher no matrimônio representa a igreja. E aí ele fala que há um grande mistério. Esse é o mistério. Ele fala, e eu me refiro a Cristo e a igreja, porque na terra a representação de Cristo e a igreja é o homem e a mulher dentro do matrimônio. Entende? Quando você vai observar na criação, qual que é o relacionamento que se assemelha à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo dentro de uma unificação, dentro de um relacionamento, é o homem e a mulher dentro do matrimônio, quando eles se dão ao ato sexual, quando eles vão coabitar junto, homem e mulher, somente homem e mulher, se tornam uma só carne. Não tem ninguém, não tem nenhuma outra criação na terra que se assemelha à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito, senão homem e mulher dentro do matrimônio no ato sexual. Você percebe a seriedade disso? Então a ideia de Deus nunca foi colocar a mulher num lugar reducionista. A ideia de Deus nunca foi os homens subjugar as mulheres. A ideia de Deus nunca foi os homens abusarem fisicamente ou psicologicamente das mulheres. A ideia de Deus nunca foi os homens se ajuntarem de uma forma machista a convencer as mulheres a fazer tudo o que eles querem. Porque você viu aqui, no versículo 22, ele fala: enviou cartas a todas as partes do império, a cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todos os homens deviam ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Mas espera aí, o Senhor colocou a mulher como auxiliadora, capaz de auxiliar a missão. Então vai ter momentos que o homem ele vai querer fazer pela razão dele, e a mulher, bem, espera um pouquinho, meu amor. O que você acha da gente pensar? Vamos esperar, ainda a gente está com dúvida. Vamos esperar para resolver isso. Nesse momento os ânimos estão muito aflorados. Vamos aguardar um pouquinho. E aí se esse homem tiver sabedoria, se ele for um homem sábio, ele vai olhar para a esposa e vai esperar um pouco. Porque ela faz parte da missão. Toda a minha decisão também vai contribuir para que dê certo para ela ou não. Se der errado, não sou só eu que vou dar errado, é o todo. Toda a família sofre, toda a família perde com o erro do homem ou da mulher. Então se esse homem é um homem sábio, ele escuta a mulher dele. Mas não para obedecer ela, não, para perceber que ela também tem uma visão. E diante um do outro, cada um está olhando de um lado. É que nem você pegar esse pote aqui de lápis, ó. Eu tô olhando desse lado aqui, eu tô vendo que aqui, ó, tem uma cor azul, você tá olhando aqui desse lado. E aqui você tá vendo um que tá com muita cor. Então quer dizer, eu tô olhando desse lado e você tá olhando desse. Então cada um tem um ponto de vista. Vamos ouvir, vamos conversar. Vamos ver o que é melhor para nós, porque toda decisão, toda escolha, ela tem consequências. Todas as escolhas. E aí eu coloquei aqui no meu livro que para mim, pra gente encerrar, pra mim, a rainha Vashti, ela foi corajosa. Ela foi muito corajosa em se posicionar. Ela foi corajosa, mas eu acredito que ela não pensou que ela estava colocando em risco o casamento dela. Ela era uma mulher, eu percebi aqui, eu coloquei que a rainha Vashti, ela era uma mulher de influência. Além dela ser uma mulher importante, porque ela era esposa real, ela era esposa oficial, embora aquele homem tivesse muitas mulheres, porque ele tinha um harém, né? E na época permitia. Você vai ver que Vashti, ela era uma mulher que ela era de influência. Ela estava tendo uma festa, ela estava dando uma festa também. E tinha uma festa só entre mulheres. Você percebe que os outros homens que eram conselheiros ali, eles se preocuparam, porque as mulheres deles estavam lá com Vashti. Então ela tinha influência. Só que aquelas mulheres também estavam junto com Vashti ali, e elas tinham consciência da lei, porque todos eles sabiam qual era a lei. E a atitude dela foi uma atitude de sabedoria, porque ela não estava violando uma lei. Por outro lado, ela não estava atendendo um pedido do marido dela, porque ele estava alcoolizado. Consequentemente, o marido dela era rei, ele era governador. O que essa mulher devia de fazer? Percebe? Eu não vou violar a lei. Deixa eu te falar uma coisa, vai ter momentos que você vai precisar decidir em obedecer a lei do Senhor. E vai ter muitos momentos que você vai precisar escolher
E o sair cabe ao Senhor te guardar. Vasti, ela foi uma mulher que ela estava totalmente implantada dentro do propósito de Deus. Mas ela decidiu ser obediente à lei. Hoje a gente vai falar não estou falando de lei, você que é espiritual, você que conhece a palavra de Deus, você vai entender que eu não estou falando de leis humanas. No caso de Vasti, era uma lei humana. A cultura não permitia uma mulher se apresentar diante de homens. Não permitia ela estar no grupo de homens, a não ser que ela fosse uma meretriz. A não ser que ela fosse uma prostituta, que ela estivesse lá no meio para fazer festa com os homens mesmo. Para ser objeto de prazer para os homens mesmo. Do contrário, não. Uma mulher que ela era rainha, uma mulher que ela era esposa, ela jamais estaria no meio dessas festas. Jamais. Ela jamais. Eu não estou falando aqui de leis humanas. A gente olha, olhando com questões espirituais, ela precisou ter coragem. Uma mulher no tempo do fim, ela precisa ter coragem para obedecer aquilo que o Senhor diz a ela. E ela entende que ela não tem que se sujeitar a todos os caprichos e desejos carnais do seu marido. Quando uma mulher ela observa que o seu marido ele está caminhando por um caminho de abismo por causa somente da sua própria cobiça, dos seus próprios desejos carnais, por causa do seu ego, ela não pode ser conivente com aquilo. Ela não pode ser conivente. Ela é uma mulher no tempo do fim que entende a palavra e sabe que ela precisa obedecer. Como eu dei o exemplo aqui dessa irmã que eu caminhei, ela falou, eu não vou mais usar mini roupas, eu não vou mais usar mini roupas, não cabe mais a mim, não encaixa mais comigo. E ela estava perdendo o matrimônio, ela falou, não vou mais fazer isso na rua, não vou mais entrar nessa exposição, se você quiser assim. E ela estava perdendo, até que não faz, usa dentro de casa, só para vocês, porque o corpo da mulher é para o marido, do marido é para a mulher, também com limites. Também tem limite, porque Deus não criou o corpo da mulher para o homem ficar fazendo o que ele quer e bagunçar o coreto, porque cada coisa foi criada para uma coisa. Tem isso também. Tudo tem limite, gente. Tudo tem limite. Você percebe? Amém, Elis. Assiste sim, meu amor. Assiste. Você vai compreender melhor, tá bom, minha querida? Você percebe que nós precisamos ter coragem. Vasti, ela teve coragem. Como eu disse aqui, pra gente encerrar, a primeira coisa, você precisa entender que toda decisão vai ter consequências. Toda. Se a tua escolha for certa ou for errada, toda decisão vai ter consequência. Pra Vasti, ela, infelizmente, ela perdeu ali o contato, porque, como a gente leu, ela não pôde mais comparecer diante do rei, ou seja, teve realmente um divórcio, e aí foi quando entrou Esther na história. Mas tem todo um propósito. O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não esqueceu de Vasti. Eu vou me aprofundar na história dela. Eu quero saber, mãe, de qual rei que ela era. Mãe, quem era filho dela. Eu quero saber se tem continuidade da história de Vasti. Eu vou procurar dentro dos meus livros aqui. Você percebe que por causa de um propósito. Então nós estamos inseridas num propósito. Nós estamos inseridas num propósito. Há um propósito. E a segunda coisa para a gente pensar, eu quero que você, como mulher no tempo do fim, avalie. Avalie todo o convite, avalie toda a proposta, avalie toda a ordem que o teu cônjuge vai te dar. Toda a ordem, todo o convite. Avalie todo o negócio, avalie sempre, avalie. Avalie com sabedoria. E se necessário for, diga não. Não, isso aqui nós não vamos fazer, meu bem. Isso aqui nós vamos fazer, isso aqui não é melhor para nós. Uma mulher que é mulher de Deus, ela não viola as leis do céu. Deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus é um reino de leis que são invioláveis. O reino de Deus, ele não é um reino que muitas pessoas falam, é um reino de amor, hoje tudo pode, nós estamos na época da graça. A graça não nos autoriza a libertinagem. Muito pelo contrário. A graça, ela nos traz uma responsabilidade maior. No tempo da lei, no Antigo Testamento, se você olhasse e cobiçasse o marido da outra, não teria problema nenhum. Agora, se você fosse pega em adultério, aí você era morta. Era só se você fosse pega. Na época da graça, o Senhor, ele fala assim, eu fui morar dentro de você. Então, se você olhar de forma cobiçando o marido da outra, você já pecou. Percebe que a graça, ela não nos
autoriza a libertinagem. A graça, ela não nos dá liberdade para pecar. A graça, ela coloca uma responsabilidade maior. Lembra-se, você hoje é templo, eu moro dentro de você. Santificai-vos. Santificai-vos. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Nós não veremos a Deus se nós não formos santificados. Você percebe? Então, 2 conselhos que eu quero te deixar aqui. 2. Entenda isso. Toda escolha, toda decisão tem consequência, seja certo, seja errado. Mas se você escolher por aquilo que o Senhor te ensina, que o Senhor te orienta, pode ter certeza, o Senhor respalda. Ele sempre vai te respaldar. Agora, o segundo conselho é para você avaliar. Avalie toda a ordem que o seu marido te dá, todo o pedido que ele faz. Avalie sempre. Avalie toda a proposta. Eu quero te fazer uma proposta, mulher, vem cá. Avalie com sabedoria, avalie com entendimento, avalie com temor, avalie com coletivo, com um olhar coletivo que vai favorecer não só ele ou só você. Não olhe só para você, não olhe só para, ele tá querendo só para ele, não. Olhe o pós. O que a família pode sofrer com aquilo? E se necessário for, diga não. Diga não. E o Senhor, ele vai estabelecer a bênção dele sobre a tua casa. Amém? Vambora, vamos orar. A gente tinha muita coisa para falar sobre Vasti. Vasti, ela é uma mulher assim que, como eu disse, ela foi uma mulher que tomou decisão, que gerou consequências sérias, mas que ela foi uma mulher que ela era de influência. Ela era uma mulher forte. Ela era uma mulher que revelou para aquelas mulheres, sim, aquelas mulheres que estavam com ela, que elas tinham que obedecer à lei do Senhor. Nós servimos a um reino de leis, assim como elas tinham que obedecer naquele momento, porque aquelas mulheres que estavam com Vasti eram as mulheres dos oficiais, aquelas mulheres que estavam com Vasti eram as mulheres dos príncipes, aquelas mulheres que estavam ali com Vasti, né, no palácio, no lugar de onde ela estava dando o banquete dela também, eram mulheres importantes. E ela deixou um recado sim para elas. Vamos orar. Abba, muito obrigada. Como nós aprendemos com essa mulher. Obrigada, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos, por nos dar entendimento o que realmente significa submissão. É contribuir numa missão, é ser tão responsável quanto. É ser aquela que tem a capacidade de auxiliar, de ajudar, de ser proteção, de ser auxílio, de ser a visão, de ser a força. Ser sub numa missão é aquela que vai ter a sensibilidade. Obrigada, Senhor, por nos fazer assim tão sensível. Obrigada por colocar pitadas a mais de emoção em nós, mulheres. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque a sensibilidade se sobrepuja em nós, mulheres. Obrigada. Senhor, abre a nossa visão para que a gente venha estar no lugar, no nosso lugar. Não no lugar do homem, não no lugar do marido, não assumindo posições, não assumindo responsabilidades, não querendo ser melhor. Não, porque o Senhor nos criou individualmente, cada um, dentro das suas capacidades, para seu lugar devido. Nós hoje saímos do lugar que não é nosso, saímos do lugar onde é o lugar do nosso esposo, o lugar do nosso marido, para estar no nosso lugar de esposa, de auxiliadora, que é capaz para auxiliar, até com o não, até com uma resposta negativa, até assim com uma resposta lúcida, consciente, diante muitas vezes de um marido imaturo, inconsequente, irresponsável, que muitas vezes está sendo dominado pelo próprio ego, pela própria cobiça, pelo próprio desejo de instigar outras pessoas. Meu Deus, nos ajuda a termos coragem de nos posicionar com sabedoria e assumir as consequências de um não consciente e alinhado ao céu. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes é necessário nós tomarmos decisões
Quantas vezes? Quantas vezes? E nós temos consequências. Sobre nós vem consequências. Mas que nós sabemos que no final nós estamos sendo fiéis à tua vontade, à tua lei, ao reino ao qual nós pertencemos. Um reino que é um reino de amor, mas que não se vende. Um reino que é um reino de verdade, mas não vive por meia verdade. Um reino que é um reino de justiça e manifesta ela, mesmo na perca, mesmo com perdas, mesmo. Nos ajuda, Senhor, a avaliar cada convite de cada marido, de cada cônjuge aqui, o nosso cônjuge. Nós queremos, Pai, te pedir sabedoria para avaliar sempre com sabedoria, para que a gente possa contribuir, mesmo eles não entendendo em alguns momentos, mesmo eles não aceitando em alguns momentos. Nós te pedimos, nos enche de coragem, de sabedoria e humildade. Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque nós mulheres, pelo nosso próprio jeito de querer ir, fazer e ter habilidade para fazer tantas coisas ao mesmo tempo, nós de forma muitas vezes inconsciente assumimos lugares que não é nosso. Nós te pedimos perdão, nos ajuda a sair desse lugar que não é nosso, para estar num lugar, para estar nesse lugar, que é o nosso lugar. Em alguns momentos vai exigir, nós temos esse entendimento, que é necessário a resposta negativa, mesmo que haja consequências definitivas. Em nome de Jesus. Obrigada, Abba. Te amo. Te amo. Eu amo a tua maneira. Amo o teu jeito. Eu amo o teu jeito de falar comigo, de me ensinar, de me instruir. Eu te amo, te amo. Eu te amo por toda a minha vida. Eu sempre te amarei por toda a minha vida. E eu te amo com todo o meu coração. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Que mulher! Que mulher essa Vasti! Beijo, tchau, vou embora. Ai, meu Deus, você viu, gente? Eu sou dessas. Eu vou do 10 ao 100 muito rápido. Essa mulher cravou em mim aqui, viu? Beijo.